Seja bem-vindo à segunda parte do Fórum do Jogo. Nesta parte vamos agora dar destaque ao atletismo, com uma academia de atletismo do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, que foi criada muito recentemente. Tenho comigo a treinadora Ana Carneiro. Boa noite, Ana. Boa noite. Este projeto é muito recente, penso que terá sido criado em outubro. Sim, desde já agradecemos o convite e o facto de podermos estar aqui hoje a divulgar a nossa academia. Sim, é verdade, o projeto é um projeto muito recente. Foi um desafio lançado pelo próprio presidente do clube, o que é curioso. Um clube dirigido para o futebol a apostar numa modalidade como o atletismo. Dirigiu-se às pessoas certas, diria eu. E o projeto começou em outubro, portanto é um bebé, ainda é um projeto bebé, mas que está neste momento não já a gatinhar, mas a passos largos, porque neste momento já um sucesso e sem expectativas. Precisamente era isso que ia perguntar, qual é o balanço que se pode fazer quase ao fim de 2 meses de vida deste projeto? Exatamente. O que acontece é que superou todas as expectativas. Nós inicialmente estávamos com receio, porque é atletismo, porque estamos numa cidade, em Vila Nova de Gaia, com condições à prática de todas as modalidades, mas... Excelentes instalações, não é? Exatamente. Mas o panorama nacional e toda a gente está voltada para o futebol, portanto, para o desporto rei em Portugal. O nosso receio era até que ponto é que as crianças e os adultos vão se dirigir, vão procurar e vai ter um feedback positivo, que era isso que nós queríamos, e superou todas as nossas expectativas iniciais. O que é que acha que os cativou? O que cativou muitas... Nós temos, e depois provavelmente falaremos mais à frente, temos todos os escalões. Eu acho que nos escalões mais, portanto, com idades superiores, séniores e veteranos, o que cativou foi o facto de as pessoas estarem voltadas muito para o trabalho, muito para casa, trabalho, casa, uma vida muito diária, muito rotineira. A necessidade de um refúgio. Exatamente. Precisarem de extravasar energias, de superar aquele stress, digamos assim, trabalho, casa, trabalho, como eu estava a dizer há bocado. Em termos de crianças, foi experimentar algo novo. Um bocadinho à procura do desconhecido, o que é isto do atletismo. Será que é só correr? E esse foi o desafio que nós lançamos aos atletas e eles abraçaram imediatamente. Acho que o facto do complexo desportivo do Parque da Lavandeira ter as instalações que tem, que são recentes e muito boas, que se calhar foi também um isco para conseguirem mais atletas, não é? É aliciante, porque nós temos todas as condições, ao contrário do que poderá acontecer com outros clubes, nós temos todas as condições ótimas à prática do atletismo. E isso, claro, é uma grande vantagem. Temos espaço exterior e temos também um espaço interior, que apesar de ser pequeno, conseguimos, com algum esforço e alguma ginástica, exatamente, colocar nesta altura os atletas mais novos na parte interior, de forma a protegê-los mais do frio, da chuva, portanto, conseguimos que eles consigam a prática do atletismo de uma forma muito mais confortável. Com quantos atletas conta já a Academia de Atletismo? A Academia de Atletismo conta com 30 atletas, acima de 30 atletas. Com idades compreendidas entre os 5 e os 54, que isso é que é o curioso. Pois, de facto, os veteranos normalmente sabemos que já são pessoas de mais idade, mas 54 já é uma idade... Sim, a Academia, quando iniciamos, o nosso objetivo era desmistificar a ideia de que o atletismo é só correr. Nós temos atletas que saltam, que correm, que lançam. E esse é o objetivo da formação. A multidisciplinaridade é fundamental nas idades em crescimento. Nos veteranos e nos séniores já não é, assim como a partir de juvenis, júniores, já não é bem essa multidisciplina que nós pretendemos, é vocacionar para aquilo, para as suas apetências, para as suas escolhas e gostos. Para uma área específica, não é? Especializá-los numa determinada vertente. Sim. Ana, o que é que o João Paulo Correia lhe pediu quando lhe apresentou este projeto? Inicialmente portanto, não estava no projeto. O projeto foi criado junto também com um praticante de atletismo, que na altura é massagista do clube,
Juntou-se a nós também o Pedro Soares, que também faz parte, portanto, da Associação de Atletismo do Porto, e Helena Sampaio, que é uma ex-atleta olímpica, já representou uma referência, sim, uma referência nacional, que apesar de não ter tão notoriedade agora, porque já veio de uma geração, teve uma participação olímpica e uma participação como atleta fabulosa, e seguiu-se o convite a mim e ao Rui Pinto, que também é treinador, nós somos treinadores, de colocarmos esta academia em movimento, de colocar Gaia em movimento, que esse é o nosso lema. É o lema, não é? Exatamente. Já agora eu pedia que mostrasse até se calhar Sim, o claro. vosso equipamento, não é? Porque é uma Sim, modalidade nova dentro do Clube do Oliveira do Douro. Pronto, a nossa t-shirt é Azul e branco, não é? exatamente, Como as cores do clube. Exatamente, com o emblema do lado esquerdo, não é? Exatamente. Como sempre. Nós somos é que as pessoas normalmente acham, nós estamos ligados ao futebol, nós de facto somos Oliveira do Douro, uma secção diferente do futebol, mas estamos enraizados no clube. Como é que têm sido vistos pela massa associativa e simpatizantes do clube? Nós temos uma simpatia bastante alargada, muito mais do que aquilo que nós poderíamos esperar. Eu dou, por exemplo, o exemplo de avós que, entretanto, levam os netos aos treinos E ficam. e acabam por, como eu costumo dizer, descer as escadas, literalmente, e falar connosco e procurar se é possível praticarem. Aquilo que nós temos em mente é o que é que pretende. Essa é a nossa primeira pergunta quando um atleta nos chega. Caminhar, correr, objetivo competitivo, de lazer, portanto, tudo é feito a pensar naquilo que o atleta quer. O feedback, nós temos apoios do clube e os adeptos têm sido muito simpáticos connosco e apoiam-nos, interessam-se com as nossas atividades. Os interessados, imaginemos que temos espectadores do Fora do Jogo que queiram inscrever-se na Academia de Atletismo do Oliveira do Douro, o que é que devem fazer? Primeiro devem se dirigir até nós, no estádio Parque Municipal da Lavandeira. Os nossos treinos são às segundas, quartas e sextas, das 18 às 20. E vêm ter connosco, vêm nos conhecer e nós estamos disponíveis para qualquer pessoa, seja adulto, seja criança, para a vertente lúdica ou vertente competitiva. Ouvi dizer, Ana, que vocês têm treinos adaptados. O que é isso? Treinos adaptados. Cada atleta tem o seu treino. Por exemplo, nos escalões de formação, que a Benjamins infantis que neste momento temos, os treinos já começam a ser um bocadinho diferenciados, apesar de que nesses escalões o treino é muito... Ainda coletivo? Sim, porque aquela vertente coletiva no atletismo também pode ser realizada e isso cria uma dinâmica no treino e um gosto também pela modalidade maior, porque tenho os colegas sempre ali ao lado. No caso dos veteranos e séniores, seja para mulheres, seja para homens, porque temos todo o tipo, o que acontece é que, dependendo da disponibilidade da pessoa, do atleta no caso, dependendo da aptidão física, o treino é adaptado e pensado para aquela pessoa. Os treinos são individuais. Podem fazer metade do treino, por exemplo, juntos, e depois o resto do treino um trabalho específico à parte. Ou mais sérios ou menos sérios, quem está habituado ao atletismo sabe o que é que me estou a referir, mais repetições, menos repetições. Temos inclusivamente atletas que só se podem deslocar ao estádio uma vez por semana. O treino é-lhes dado para o resto da semana até à sexta-feira, por exemplo, que é o caso de um atleta nosso. Ana, é fácil conciliar os treinos do atletismo com a elevada carga de treinos de futebol que existe naquele complexo desportivo? Nós estamos a fazer com que o futebol também se adapte um bocadinho a nós. Aquela desorganização habitual do futebol... Não vão ficar chateados por dizer isso? Não. É uma desorganização saudável, pronto, para minimizar as coisas. Já que estamos só duas mulheres em estúdio, podemos dizer que o futebol é um desporto de homens, não é? Maioritariamente. Infelizmente. Já começa a ideia, já começa a dissipar um bocadinho, mas sim, nós estamos um bocadinho a disciplinar. Estou a brincar, com certeza, mas é mais ou menos isso. O passar na pista sem olhar para o lado, a ver se vem algum atleta, ou a tirar a bola e não ter o mínimo cuidado, essas coisas começam a mudar. E isso é a nosso favor. As pessoas começam-se a habituar à ideia que nós também temos ali um espaço. E é tudo possível, porque eles estão no campo, nós estamos na pista,
A nossa única dificuldade neste momento tem sido realmente a parte dos balneários. No estádio, o estádio foi feito, apesar de ser municipal, feito a pensar no futebol e não existe neste momento um espaço para as atletas, principalmente femininas. Tem que ser uma ginástica incrível, todos os treinos. Agora as meninas, agora vamos lá e despachar e é complicado. Em crianças de 7, 8 anos, os cabelos, isto e aquilo, é uma ginástica enorme. Essa é a única dificuldade neste momento que a médio prazo nos foi dito que será uma questão resolvida. Sim, exatamente. Ana, obrigada pela presença da Academia de Atletismo de Oliveira do Douro no Obrigada Fora do nós Jogo. mais uma vez. Votos de muito sucesso, com certeza que vamos continuar a falar deste projeto. Muito obrigada, boa noite. De seguida, apresento-lhe os destaques da capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã, terça-feira. Podemos ver que o grande destaque fotográfico é dedicado ao 11º aniversário da sede do Benfica em Matosinhos. Casa do Benfica em Festa é o título que relata o ambiente vivido pelo aniversário assinalado a 17 de novembro. À esquerda, no canto superior, têm lugar as notícias do futsal, com fim de semana produtivo para as equipas do Grande Porto. Freixeira alcança primeiro ponto, é o título do empate a 3 da equipa de Matosinhos contra a Académica e Módicos aproveitou bem o interregno, é o espelho da vitória da formação de Sandim frente ao Fabril Barreiro por 5-1. Embaixo, à direita, o futebol nacional. Na página 2, Jesuítas indigestos para Boa Vista angustiado, diz respeito à vitória do Tirsense aos achadrezados da cidade invicta, depois de esta ter perdido 6 pontos na Secretaria na semana passada. No que respeita ao Campeonato Distrital da Associação de Futebol do Porto, a audiência de amanhã dá-lhe a conhecer o Sporting Clube da Cruz e a União Desportiva de Vila Chá. A fechar, lugar para o desporto motorizado que pode ser acompanhado na página 6 e que fala do Baião Rally Team, que foi dominado por uma equipa da terra. Estas e outras notícias estarão nas bancas amanhã, na secção de desporto do Jornal Audiência. Segue-se agora o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo, da autoria do José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Começamos pelo sorteio da Taça de Portugal. Tivemos um sorteio em que podemos ter o Coimbrões a jogar com o Benfica nos oitavos de final. Bem, seria interessante, mas para isso o Coimbrões tem que ultrapassar pelo menos 2 adversários. É o Caldas no próximo jogo que estará agora marcado muito brevemente. O Coimbrões terá sido hoje notificado para esse jogo se realizar, que é com o Sporting das Caldas, e depois com o Desportivo das Aves, caso supere o Caldas. Portanto, ainda é um percurso um bocadinho difícil, atendendo aqui o Desportivo das Aves, sobretudo, e mesmo o Caldas vai ser um jogo com certeza difícil, porque o Coimbrões é um clube que está nesta divisão primeiro própria, mas vive muito ainda, como grande parte dos clubes de Gaia, de atletas que são trabalhadores, que não são profissionais e, portanto, têm as dificuldades do dia-a-dia, para além do seu hobby, que é o futebol. Sem dúvida, Cancela Moura é melhor do que ninguém. O técnico do Coimbrões, Paulo Lima, está ao telefone para nos dizer também como é que a equipa recebeu hoje o comunicado urgente da Federação Portuguesa de Futebol, em que marcava o jogo com o Caldas para a próxima quarta-feira, Paulo, às 20 horas da noite, não era assim? Boa noite, Tânia. Exatamente. Foi alguma surpresa, porque isto provocou aqui um pequeno rebuliço, porque é um plantel 100% amador, quer dizer, os diretores também têm as suas vidas e não é fácil organizar um jogo de segunda para quarta-feira, quase sem tempo de avisar. Tivemos que andar aqui a mandar mensagens aos atletas para se prevenirem para o jogo, eventualmente de quarta-feira, se realizar ou não. Para avisarem-nos. Sim. Achas que o facto de o Benfica ter calhado na rifa, entre aspas, fez com que esta decisão tivesse sido tomada mais rapidamente? Assim, eu penso que ou é muita coincidência ou é isso mesmo, porque isto é um caso que, sei lá, deve ter 2 meses, tem 2 meses, e o sorteio
O último sorteio foi na terça-feira passada, quer dizer, não se resolveu em 2 meses uma situação que se resolveu numa semana, ou menos de uma semana. É coincidência mais que não tenha sido por causa do Benfica, ou pelo menos é aquilo que parece. Agora, se é verdade ou não, é muita coincidência. Não é? E agora, Paulo, como é que se prepara um jogo destes com 2 treinos pelo meio? É assim, nós acabamos por não preparar, não vai ser preciso preparar, porque o Coimbrões reclamou. Foi? Exatamente, reclamou à Federação, e porque há uma norma que diz que o clube tem que ser avisado com 72 horas de antecedência, e essas 72 horas não foram respeitadas, e o Coimbrões e o seu presidente reclamaram, e a Federação mandou agora um novo fax. E para quando é que ficou marcado, então? Ficou marcado para domingo, dia 2, às 15 horas. As Caldas da Rainha, não é? Exatamente. Paulo, queres deixar aqui um apelo à massa associativa do Coimbrões para vos acompanhar às Caldas? É assim, mais uma vez, em todos os jogos que a gente tem feito, há sempre um pequeno apoio, um autocarro que nos acompanha, dos sócios e adeptos. E se no Caldas houver essa possibilidade, essa oportunidade, os atletas, a direção e os treinadores agradecem todo o apoio que possa vir a ser dado no jogo com o Caldas, sabendo que a distância é um bocadinho longa, mas acreditamos que vamos ter sempre os resistentes que têm ido e que já foram a Castelo Branco. Até porque para chegar ao Estádio da Luz, primeiro é preciso passar às Caldas da Rainha e depois ao Desportivo das Aves, não é? Exatamente. O nosso objetivo principal, e se calhar aí nós também, eu digo aos meus atletas, somos candidatos e queremos ganhar este jogo, pelo menos com o Caldas. Acho que temos que ter essa ambição, porque o Caldas é de uma divisão inferior, apesar de sabermos que está bem classificado na sua divisão e na sua série, mas é um escalão inferior ao nosso. E se passarmos o Caldas, já é um bom prémio irmos ao Aves, e depois no Aves estamos a 90 minutos de um sonho, e é por isso que se passarmos o Caldas está mais perto o sonho de chegarmos à Luz. Paulo, desejo-vos a maior sorte para este jogo com o Caldas, com certeza que estarão depois no palco do Desportivo das Aves para chegarmos aos 8º de final frente ao Benfica. Obrigada pela tua disponibilidade para falares connosco esta noite e até breve. Deus, boa noite, obrigado. Marcela, podemos agora falar dos outros encontros desta Taça de Portugal? Sim, estes 8º de final não trouxeram grandes novidades. O grande embate vai ser o Braga Futebol Clube do Porto, que já há muitos embates interessantes ao nível da Primeira Liga. Por exemplo, o Marítimo com o Vitória de Guimarães. Mas tirando isso, eu julgo que há depois aqui um ou outro embate interessante pela diferença de escalões que importa realçar. Por exemplo, este Arouca Beira-Mar, julgo que é um verdadeiro jogo de taça, porque efetivamente existe alguma rivalidade e o Arouca tem tido um início muito prometedor nesta segunda liga, e julgo que o Beira-Mar eventualmente poderá estar ao alcance, poderá ser um jogo muito equilibrado, um jogo de taça. Por outro lado, a outra surpresa que nós poderíamos apontar é o Lourinhanense, que é da terceira divisão da Série E, que está muito bem colocado e que vai jogar com o Barreirense, ou melhor, que empatou com o Barreirense e que vai agora receber o Passos de Ferreira para a Taça de Portugal, que também pode ser um embate interessante precisamente pela motivação e por estas equipas de divisões inferiores receberem equipas, neste caso, da Primeira Liga. Portanto, a grande nota poderia ir para estes embates. A Académica recebe o Torizense, que também tem ali alguma rivalidade próxima e, portanto, julgo que poderá ser também um atrativo. Mas é curioso. Desculpe. Não. Eu ia dizer que é curioso o facto de ainda estarem em competição 2 equipas da terceira divisão e ambas da Série E, que é o Fabril Barreiro e portanto o Lourinhanense. Eu já tinha referido que, curiosamente, estes 8º de final têm até um número proporcional significativo de equipas da terceira nacional. Aliás, muitas vezes este tipo de competições com eliminatórias acabam por ditar
evitar este tipo de situações, embora, como se pode ver, já está reduzido um leque muito estreito de candidatos. Equipas da Primeira Liga, não é? E já se nota que efetivamente existe aqui já um estreitar de seleção relativamente aos candidatos. Os jogos realizam-se este fim de semana e com certeza na próxima segunda-feira vamos também abordar este tema aqui no Fora do Jogo. Passamos agora ao Mundial de Futsal Feminino. Depois do Mundial Masculino na Tailândia, Oliveira de Azeméis recebe o Mundial de Futsal Feminino que se realiza entre 3 e 9 de dezembro, Cancela Moura. É verdade. O Jorge Brás fez uma última análise com um leque de 20 jogadoras. Aliás, ele bem dizer que além destas 20 jogadoras existirão mais umas 7 ou 8 que podiam estar perfeitamente incluídas neste lote de atletas. Teve que excluir destas 20, 6 para 14 escolhidas que vão estar no Mundial. Ele diz, e vamos acreditar, o futsal feminino tem vindo a evoluir, tal como o futebol de 11, mas tem vindo a evoluir positivamente. Há muito mais organização. É verdade que carece aqui um pouco do nível competitivo, que dá muitos furos abaixo daquilo que poderia ser. Precisa de um campeonato nacional, não é? Também, mas mesmo no formato atual, aquilo que se nota é que são equipas, muitas vezes com nomes ou emblemas secundários, que efetivamente abraçam a própria modalidade, tirando talvez o Benfica, que tem de facto uma equipa feminina de futsal. Os outros clubes grandes, ou aqueles que estão até associados com tradições no futsal masculino, se efetivamente caminharem nesse sentido, eu penso que isto poderá dar um salto qualitativo interessante do ponto de vista competitivo. Mas, na verdade, este leque de 14 atletas, segundo o Jorge Brás, serão atletas muito competitivas, que estão bem referenciadas e que, no fundo, saem para esta competição devidamente preparadas. E eu confesso que é um bocadinho uma surpresa ver de que forma é que a seleção vai evoluir, sobretudo vai atuar em Portugal. O formato do campeonato também é um formato um bocadinho diferente do que estamos habituados, são 2 séries de 5 equipas, e Portugal vai estar num grupo que vai juntar o Japão, a Venezuela, o Brasil e o Irão, e eu diria que o Brasil, por exemplo, não conheço tanto as outras seleções, mas quer o Brasil, quer o Japão poderão ser... Que já fizeram frente no Mundial da Tailândia aos meninos, não é? Exatamente, eu estou a dizer do mesmo modo, provavelmente serão as duas seleções que exatamente estarão ou criarão mais dificuldades a Portugal, mas muito sinceramente, para mim, o desfecho que isto possa vir a ter ainda é imprevisível, porque até será interessante, será uma curiosidade ver no panorama internacional aquilo que uma equipa montada com esta organização, etc., um bocadinho até equiparado com aquilo que tem acontecido, por exemplo, com o futebol de praia, que foi evoluindo positivamente. Exato. Para um nível muito interessante, como o futsal, ver o desfecho que possa vir a ter a seleção. Eu acho que isso tem muito também a ver com a forma como a Federação Portuguesa de Futebol vai encarando o futsal. Na final da taça, aliás, da Supertaça, já vimos em Matosinhos, há cerca de 2 meses, sim, uma organização completamente diferente futsal, daquela que tínhamos vindo na final da taça. A Federação, por exemplo, com o futsal, foi, ao longo dos últimos anos, organizando a modalidade, fazendo com que isto tornasse, obviamente, com muito mais rigor, com muito maior seriedade. Aliás, que é uma das coisas que também já vai acontecendo com o futebol, por exemplo, de praia, onde efetivamente a seleção tem resultados internacionais interessantes e onde, por exemplo, já se vão organizando algumas ligas portanto, da modalidade. Neste caso, no futsal feminino, eu só gostava de realçar aqui, porque eu acho que é um fenómeno desportivo interessante, que é os restauradores avintenses, que emprestam à seleção 3 atletas. Começa a tornar-se uma certa regra e dizer que este clube não é um clube qualquer, por exemplo, leva tantas atletas como o Benfica, que é um portento da modalidade, mas aqui a grande diferença é o papel social que os restauradores avintenses desempenham em Avintes e, nomeadamente, em Gaia. São, de facto, uma âncora num local muito carenciado da freguesia e que emprestam, de facto, um papel muito interessante aos jovens, porque têm escalões
calores de formação muito interessantes e no fundo, têm sido no futsal a equipa que melhor representa o Norte. Sem dúvida, os nomes das atletas dos restauradores avintenses que representarão Portugal serão Daniela, Pisco e Sofia. Cancela Moura, acabou-se o nosso tempo. Sei que tínhamos mais para falar, mas isto é mesmo assim. Até para a semana, com certeza muito que falaremos do jogo entre Portugal e o Japão, que de hoje a 8 dias se realiza às 19h30. Fica também por aqui esta segunda parte do Fora do Jogo. Voltamos já de seguida.